E vamos, meus irmãos, continuar nossas meditações no Evangelho de Marcos. Hoje, Marcos capítulo 8. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 10. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo, e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vierão de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo para que se assentasse, ou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes, recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então, Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Até aqui, irmãos. Que o Senhor nos oriente no meditar de sua santa palavra. É a segunda vez aqui no Evangelho de Marcos que nós lemos a respeito de um milagre no qual o Senhor Jesus, abençoando alguns pães, aqui neste caso 7 pães e alguns peixinhos, e tendo os abençoado, eles foram multiplicados e grande multidão foi alimentada. A primeira vez que nós lemos, os irmãos devem se lembrar, está lá no capítulo 6. Foi na Galileia, ou melhor, no capítulo 6 foi na Galileia, como nós lemos a respeito daqueles 5.000 homens que foram alimentados. Agora, Marcos mais uma vez fala de algo semelhante, só que desta vez o milagre não acontece na Galileia. Conforme nós temos lido desde o capítulo 7, Jesus estava na região das cidades de Tiro, de Sidom. Mais tarde ele foi para a região da Decápolis, região que fazia parte na antiguidade da Fenícia, hoje Líbano, e também a sudeste, ou a região oriental, melhor dizendo, do Mar da Galileia, onde ficava Decápolis, onde Jesus também havia curado o homem de Genezaré, ou de Gerazé. Então todas essas regiões eram regiões gentias, não mais de Israel, nas quais Jesus vinha ministrando a palavra de Deus. Conforme nós temos enfatizado desde o capítulo 7, era um território, ou eram territórios, que os judeus consideravam impuros, mas justamente nessas regiões onde as pessoas eram consideradas impuras pelos judeus, é que Jesus estava agora pregando a palavra. Santo Agostinho, comentando este texto, Santo Agostinho, vocês se lembram, foi um bispo norte-africano do século IV, um dos chamados pais da igreja, né? E esse homem, comentando esse texto, ele era norte-africano, ele disse que agora havia chegado a hora dos cachorrinhos serem alimentados. E eu acrescento,
Santo Agostinho estava certo, e ele era um dos cachorrinhos, e nós somos também, porque gentios sendo alimentados com a palavra de Deus. Bem, o fato é que o Evangelho, então, primeiramente tinha sido pregado aos judeus, e agora estava sendo pregado aos gentios. Havia 3 dias, diz o texto aqui, Jesus estava ensinando a multidão. Gente que se aglomerava de todas as partes. E bem parece aqui pelo texto, que a notícia se espalhava muito rapidamente. De modo que a cada dia chegava mais gente, mais a multidão estava se aglomerando. E então no 3º dia, Jesus disse aos discípulos dele: eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias eles permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para que voltem para suas casas agora em jejum, certamente eles vão desfalecer pelo caminho. Alguns deles vieram de bastante longe. E a resposta dos discípulos, meus irmãos, evidencia que ou eles se esqueceram do primeiro milagre, ou eles não haviam entendido o primeiro milagre. O fato é que eles não esperavam que Jesus multiplicasse os pães. Então eles perguntam para ele, eles dizem para ele: mas da onde é que alguém vai tirar pão para alimentar tanta gente? E Jesus então, sem dizer para eles o que ele esperava, ele disse assim: quantos pães vocês têm? 7, eles responderam. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, tomou os pães em suas mãos, deu graças e os abençoou, e mais uma vez deu nas mãos dos discípulos, que por sua vez passaram a distribuir entre aquela numerosa multidão. A mesma coisa o Senhor Jesus fez com alguns peixinhos. Quando nós olhamos para essas 2 histórias, meus irmãos, nós percebemos que existem algumas diferenças entre as 2 ocasiões. Na primeira ocasião, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Aqui foram 7 pães e alguns peixinhos. Na primeira vez, Jesus alimentou 5.000 pessoas. Aqui Jesus alimenta 4.000. Na primeira vez, sobraram 12 cestos de alimentos. E agora sobraram, vocês se lembram? 7 pães, 7 cestos, melhor dizendo. E é uma coisa interessante que mostra para nós também que Jesus estava em território gentil, é que as palavras gregas para cestos, nos 2 textos são diferentes. Lá no primeiro cesto, denota-se um cesto bem grande. Sabe aqueles cestos que as pessoas usam, por exemplo, quando estão fazendo alguma colheita e vão colocando as coisas ali dentro? Já a palavra cesto, usada aqui, ela significa uma lancheira. Um cesto já menor, onde você coloca só alguma coisa para a viagem. Como fazia 3 dias que eles estavam ali, ninguém tinha mais nada na lancheira. Bem, então existem algumas coisas aqui que são diferentes, os acontecimentos são diferentes. Mas, ao mesmo tempo, nós também percebemos que existem algumas similaridades, algumas coisas que são iguais. Nas 2 ocasiões, Jesus foi movido de compaixão pelas pessoas. Nas 2 ocasiões, Jesus alimentou multidões através de um milagre. Nas 2 ocasiões, os discípulos de Jesus, embora tão desprovidos de capacidade e de entendimento, eles foram instrumentos do Senhor para que as pessoas fossem alcançadas. Bem, depois que todos eles foram alimentados, aqui então o texto diz para nós que Jesus despediu as multidões, eles foram para suas casas e Jesus voltou com os seus discípulos para as terras da Galileia. Aqui no texto de Marcos, ele usa a expressão dalmanuta, que lá em Mateus é Magadã. Nós não sabemos onde é que ficam essas terras, exatamente o lugar, mas sabemos que se trata da Galileia, porque os fariseus já estavam lá de novo, para brigarem com o Senhor Jesus. Agora, o ponto principal aqui, meus irmãos, tanto no capítulo 7, quanto no capítulo 8, até o versículo 10, é que Jesus estava atuando em território não judeu.
em território gentio. E com isso Jesus estava sinalizando que a sua mensagem era uma mensagem de caráter universal. E é pensando nisso então hoje que nós vamos, meus irmãos, nos focalizar neste ponto principal. Como nós lemos no Salmo 67, louvem-te os povos, ó Deus. O propósito de Deus é alcançar com a sua salvação todos os povos. Primeiro, o texto mostra para nós que entre todos os povos, Jesus tem os seus escolhidos. Jesus tem os seus amados. Nós podemos não conhecê-los. Nós podemos até não imaginar quem eles sejam. Assim como os discípulos na antiguidade demoraram um pouco para entender o amor de Deus pelas nações, como eles pensavam nos gentios, ou dos gentios, como gente impura, muitas vezes separadas, ou todas as vezes separadas de Deus, assim, muitas vezes também, nós não conseguimos entender a grandiosidade do amor que Deus tem pelas pessoas à nossa volta. Porque o que os gentios, ou o que os judeus antigos pensavam a respeito dos gentios, são pessoas impuras, são pessoas idólatras, são pessoas que vivem em cegueira espiritual, em vícios, muitas vezes até crimes, mas a palavra de Deus diz que Jesus amou aquelas pessoas a quem ele estava pregando o evangelho, que Jesus amou o mundo e que veio ao mundo para salvar pecadores. Então, aqueles que Jesus há de alcançar, eles estão em todos os lugares. Não tem determinados lugares confinados onde eles se encontrarão, mas estão espalhados sobre a terra, em todos os tempos. Agora há pouco eu aludi a Santo Agostinho, né? Agora, antes de conhecer a Jesus Cristo, Agostinho, ele conta nas suas confissões que ele vivia uma vida torturado por causa dos seus pecados. Era uma pessoa que amava a sensualidade. Era uma pessoa que vivia errado, e ele sabia que estava errado. Acontece que no coração dele, os seus pecados ocupavam o primeiro lugar. E então ele queria se libertar, mas não conseguia. Santa Mônica, assim chama a Igreja Católica, não é? Também é muito famosa, era a mãe de Agostinho, e ela não deixava de orar por ele. Dizem alguns que ela orou 18 anos pela vida do seu filho. Até que um dia, esse homem estava sentado num banco de jardim, enquanto lia a Escritura Sagrada, Deus o libertou. E esse homem, ele teve uma vida, um coração transformado, que até muita gente chama ele de Santo Agostinho. Porque passou a partir daí a ser uma pessoa determinada somente em servir a Deus. Uma pessoa que abandonou todos os seus pecados. Eu poderia ficar multiplicando, meus irmãos, é claro, na história do povo de Deus. Porque todo aquele que pertence a Jesus Cristo é necessariamente alguém que foi convertido. E às vezes a gente não tem a mínima ideia de onde essas pessoas podem estar. Por exemplo, nós lemos na Escritura que quando Jesus foi pendurado naquela cruz, de um de cada lado, de um lado e do outro, foram colocados dois criminosos também. Foram colocados ali pessoas que estavam pagando pelos seus pecados. Mas naquela cruz, o coração de um daqueles homens foi alcançado pelo coração de Jesus. E Jesus então olhando esse homem então olhando para Jesus disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você imaginaria que ali, naquele momento, no final da sua morte, alguém poderia estar se convertendo ao Senhor Jesus? Eu me lembro que certa ocasião eu estava caminhando com uma jovem frequentadora da igreja, a mesma igreja que eu participava naqueles finais de semana, e enquanto nós estávamos caminhando, eu olhei para ela e disse assim: você já recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Ela olhou para mim e disse: não, mas eu gostaria.
E ali no caminho mesmo, nós paramos, nos assentamos num banco que havia por perto, e ela orou entregando a vida a Jesus Cristo. Não sei de onde que eu fiz essa pergunta para ela, mas ela precisava receber a Jesus Cristo como seu Salvador. Pode ser que num deserto, um homem solitário esteja lendo a palavra de Deus e alguém seja enviado para pregar o evangelho a ele. Não foi assim que aconteceu com o primeiro ministro da rainha da Etiópia, quando Filipe foi pregar a ele? Pode ser uma pessoa que seja até um perseguidor da igreja. Não foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando Jesus o chamou? Pode ser até uma criança estudando numa biblioteca. Esta semana estava pensando num homem, um escritor muito famoso, o homem que escreveu Ben-Hur. Ele havia resolvido que iria provar que o cristianismo é uma farsa, e começou a estudar. E 2 anos depois, ele estava numa biblioteca na Inglaterra, de joelhos, entregando o seu coração para Jesus. Porque ele chegou à conclusão de que Jesus é real. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que qualquer lugar existem aqueles que são escolhidos de Deus. O homem que me levou a Cristo, a conversão dele foi assim. Os pais dele oravam incessantemente em seu favor, mas ele tinha um vício semelhante ao de Agostinho também. E ele vivia em pecado. E um dia, num prostíbulo, ele estava ali deitado com uma mulher. De repente ele começou a sentir o coração apertado. Ele sentou-se na cama e começou a chorar. E ela perguntou: o que é que você tem? E ele: nada, nada. E saiu dali convertido. Algum tempo depois, ele estava ministrando a Bíblia para mim, me ensinando a amar o Senhor Jesus Cristo. Pode ser, meus irmãos, que ao lado de vocês, onde vocês estiverem essa semana, esteja alguém que é amado por Jesus e que precisa ser alcançado pelo Evangelho. Agora, quando nós lemos a Escritura e lemos a história posterior da igreja também, nós vemos que Jesus, ele não apenas ama pessoas individualmente, mas tantas e tantas vezes a pregação da palavra de Deus tem transformado cidades inteiras, tem transformado tribos inteiras, nações inteiras. Coisas que a gente pode ler a respeito disto na história da Europa, na história da África, na história da Ásia, a respeito disso entre os índios norte-americanos. Deus sempre tem, entre todas as nações, aquele a quem Ele irá alcançar. Pessoas por quem Jesus morreu, pessoas que Jesus justificou com o seu sangue, pessoas para as quais Jesus voltará, de todas as profissões, de todas as nacionalidades, de todas as etnias, idiomas, dialetos, uma grande família de todas as nações. Não importa o sexo, não importa a classe social, não importa a cor da pele, pessoas que estão destinadas a serem alcançadas por Jesus. Segunda coisa, é que essas pessoas também sentem uma tremenda necessidade de Deus em suas vidas. Em todos os povos, há daqueles que hão de buscar a Jesus. Eu poderia voltar a citar aquelas pessoas na Escritura, aquelas pessoas que eu já citei, que são exemplos para nós. Mas eu estive pensando em outras pessoas também. Você se lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele procura Jesus. Quando Jesus o chama, Zaqueu já havia se colocado num lugar onde ele pudesse encontrá-lo. Como a mulher cirofenícia, a respeito de quem nós lemos algumas semanas atrás. Como o cego de Jericó, pessoas que buscaram a Jesus. E enquanto pensava, eu pensei comigo mesmo, como Plínio Fernandes, como Elisângela e Éricles, e como o senhor Ernesto, e Andréia, e João, e eu poderia citar o nome de cada um de vocês. Houve ou não houve um momento na vida de vocês em que o coração de vocês sentiu necessidade de buscar a Deus? Não foi assim que aconteceu com vocês? Uma outra pessoa, cuja conversão é muito famosa, é um homem chamado John Wesley. Creio que os irmãos todos já devem ter lido a história desse homem. Ele foi o pai
do metodismo, da igreja metodista e também da igreja wesleyana. E desde jovem, John Wesley ele começou a buscar a Deus. Ele, o seu irmão Carlos e mais 2 amigos, estudantes da Universidade de Oxford, eles fundaram uma coisa que hoje em dia a gente não daria o mesmo nome, mas eles fundaram o Clube Santo, né? E esse Clube Santo, ele tinha a finalidade de orar e buscar a Deus. Enquanto eles estavam ali, John Wesley, terminando o seu bacharelado, ele foi ordenado ministro da igreja da Inglaterra, e algum tempo depois ele foi para fazer missões entre os índios norte-americanos. Mas ele escreveu assim na sua biografia: está bem, eu fui enviado para converter os índios, mas e o meu coração? Quem converterá? E ele tinha uma grande aflição dentro de si mesmo. Ele não tinha certeza da sua própria salvação. A história, ele conta na sua biografia que enquanto ele estava viajando para a América do Norte, da Inglaterra para a América do Norte, houve uma grande tempestade. E ele ficou com muito medo de morrer. Mas teve um grupo de pessoas que deixou ele muito admirado. Era um grupo de protestantes alemães, chamados Irmãos Moravianos. E enquanto o navio estava sendo jogado de um lado por outro naquela tempestade, perigo de afundar, aquelas pessoas estavam louvando a Deus, estavam cantando hinos de honra ao Senhor, e ele pensava consigo mesmo: como é que essa gente pode estar tão calma no meio dessa tempestade? Foi para a América do Norte, não conseguiu trabalhar direito, e 2 anos depois ele voltou. E quando ele voltou, ele foi convidado para participar de uma reunião dos moravianos. Ele foi. E chegando lá, havia uma pessoa bem simples lá na frente, lendo o prefácio de Martinho Lutero na carta aos Romanos. E quando ele escutou aquilo que Lutero havia falado a respeito das Escrituras Sagradas, ele coloca assim no seu diário: eu senti o meu coração estranhamente aquecido. E eu confiei em Jesus Cristo. Confiei que somente Ele, por sua graça, me deu salvação. E a partir daquele dia, o meu coração teve paz. John Wesley se tornou um dos maiores missionários, um dos maiores obreiros da Igreja de Jesus Cristo de todos os tempos. Milhares de pessoas foram convertidas, milhares são wesleyanos até hoje, os metodistas até hoje, pessoas que foram fruto do trabalho desse homem. Irmãos, a promessa é esta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Em todo lugar do mundo tem gente cujo coração está sedento de Deus. Em todo lugar do mundo existem aqueles que estão buscando o Senhor. Agora, um terceiro ponto: em todos os povos do mundo, entre todos os povos do mundo, Jesus Cristo sempre há de usar os seus escolhidos para alcançar os outros. Eu penso, meus irmãos, que nas 2 ocasiões aqui, Jesus poderia ter multiplicado os pães ex nihilo, quer dizer, do nada. Jesus apenas poderia falar assim: multipliquem-se os pães e os peixes. E aí iria aparecer pães e peixes na frente de todo mundo. E todo mundo seria alimentado. Ele poderia simplesmente partir os pães e ele mesmo distribuir. Mas você reparou que nas 2 vezes Jesus coloca o pão na mão dos seus discípulos, para que eles, por sua vez, distribuam às outras pessoas? Pense, quando Deus desceu do céu para libertar Israel do Egito, Deus disse assim para Moisés: eu desci porque eu ouvi o clamor do meu povo. Então agora, Moisés, você vai. Deus não poderia ter ido ele mesmo, pessoalmente, para o povo de Israel? Mas Deus determinou que ele usaria a vida de Moisés. Se nós lemos a história da Bíblia como um todo, meus irmãos, nós veremos que sempre Deus escolhe alguém para ser usado em suas mãos. Que Deus,
assim determinou, que Ele sempre vai trabalhar através dos seus escolhidos também. Esses discípulos aqui, como é que eles poderiam alimentar tanta gente? Eles tinham só uns pãezinhos, só uns peixinhos, mas eles colocaram na mão de Jesus. E Jesus então abençoou e falou: agora vocês distribuam. O meu ponto, meus irmãos, é que desde a história do mundo, Deus sempre se utilizou de outros seres humanos para abençoar a vida daqueles a quem Ele deseja. Tanto nas histórias da antiga quanto nas histórias da nova aliança. Lembra da cura de Naamã? Por que Naamã foi curado? Tudo começou com uma menininha israelita que deu testemunho na casa dele, na casa de Naamã, dizendo: olha, lá em Israel tem um homem de Deus, e se ele for até lá, esse homem de Deus irá curá-lo. Então Deus pode usar até uma criancinha, Deus pode usar quem Ele desejar, e é por isso que a Escritura diz que da boca dos pequeninos, Deus suscita perfeito louvor. Quando eu penso nisso, eu me lembro sempre de um homem a quem eu amo muito, vocês sabem, o meu irmão Chiquinho, né? Pai do meu genro. E o irmão Chiquinho sempre contou para mim como foi a sua conversão. Ele disse que um dia, ele, um policial civil, estava passando em frente a uma igreja, e a igreja estava cantando lá dentro. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. O Chiquinho parou, ouviu a igreja cantando, começou a chorar na calçada e converteu-se a Jesus. É um dos homens mais santos que eu conheço. Foi a igreja um instrumento de Deus nas mãos. Foi a igreja um instrumento de Deus em suas mãos para alcançar o Chiquinho. Vocês sabem que eu sempre cito um homem chamado Charles Spurgeon. É um dos meus favoritos. Foi um célebre pastor batista. O avô de Spurgeon também era pastor. E na igreja em que o avô dele era pastor, havia um irmão chamado Elias. Só que esse irmão estava faltando na igreja. Esse irmão não estava querendo saber do evangelho. E um dia, com 5 anos de idade, Spurgeon estava passando em frente a um bar, e ele viu o seu Elias lá sentado, tomando algumas. E Spurgeon disse assim para ele: que fazes aqui, Elias? O seu Elias começou a chorar, e no domingo seguinte estava na igreja. Um menininho com 5 anos de idade, mas que já conhecia a Bíblia Sagrada. Eu falei para vocês a respeito da conversão de Santo Agostinho. Como é que foi que aconteceu? Ele estava lá, naquele jardim, meditando, e de repente ele ouviu uma criancinha na casa vizinha cantando: toma e lê, toma e lê. E ele disse mais tarde: eu entendi que era o Espírito de Deus falando através daquela criancinha. Peguei a escritura e eu coloquei aqui o texto que ele leu. E ele leu assim, em Romanos capítulo 13: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele diz que aquilo foi a luz de Deus brilhando no seu coração. E ele saiu dali transformado, saiu dali convertido e tornou-se um homem de Deus. Meus irmãos, eu quero, a partir dessas 3 verdades, tirar algumas implicações para nós. A primeira é o grande desejo que há no coração de Deus. Eu gostaria de voltar com vocês ao Salmo 67. Ali é uma oração que o Senhor, o Espírito Santo, está nos ensinando a fazer. É uma oração que nós precisamos fazer e fazer constantemente. Diz assim: esse salmo está nos ensinando a orar por todas as nações. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto,
para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Irmãos, primeiro, oremos pelas nações, oremos pelo nosso Brasil, oremos por conversões, oremos por bênçãos sobre a nossa pátria, oremos pela salvação de muita gente. Esse é o prazer do coração de Deus. Segundo, anunciemos a Jesus. Anunciemos a Jesus com as nossas palavras, mas anunciemos Jesus também com as nossas vidas. O testemunho de um crente tem muita influência, tem muito poder sobre aqueles que não conhecem ao Senhor. Confiemos que Deus tem os seus escolhidos, a quem Ele deseja alcançar. Por isso, primeiro, eu encorajo os irmãos, orem muito. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem assim: Brasil não tem mais jeito. Irmãos, quando nós olhamos para as nações da terra, a gente tem a impressão de que a Terceira Guerra Mundial está para estourar. A gente tem a impressão de que se Jesus não voltar até o final do ano, o homem destrói o planeta. Mas nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos confiar que Deus pode transformar as nações. Ele já fez isso várias vezes da história. E a Bíblia não nos ensina a ser fatalistas e dizer assim, não tem mais jeito. Ao contrário, nós devemos interceder. Também quero encorajar os irmãos, às vezes é difícil a gente evangelizar. Às vezes as pessoas parecem que não querem ouvir. Mas irmãos, Deus tem os seus. Deus tem aqueles a quem Ele há de alcançar. Então confiemos nisto. Terceiro, nos coloquemos nas mãos de Deus. Senhor, usa a minha vida. Usa-me através do meu testemunho de vida e através das minhas palavras. E por último, eu quero encorajar os irmãos a ouvirem o testemunho uns dos outros. Porque quando nós ouvimos aquilo que Deus fez na vida de outros, então nós somos abençoados. Não somente falem. Esses dias nós tivemos aqui o nosso culto de ação de graças, e alguns irmãos vieram aqui à frente para falar do que Deus tem feito na vida deles, desde a salvação. Irmãos, como foi abençoador para mim, como foi abençoador para os que estavam aqui ouvindo. Fale do seu testemunho, diga o seu testemunho para outras pessoas, e eu encorajo, ouça o testemunho de outras pessoas também. Mas por último, eu quero te encorajar a ler a história da igreja, a história do povo de Deus. Irmãos, são 2000 anos de coisas que Deus tem feito no mundo. Às vezes nós estamos assim tão limitados ao nosso horizonte, mas quando nós lemos aquilo que Deus tem feito nas nações, através de indivíduos e na vida de indivíduos, eu quero dar uma sugestão, por exemplo, para os irmãos, leiam um livro que foi publicado pela editora presbiteriana, O Avivamento da Coreia. É um livro que fala sobre um grande despertamento espiritual que houve no século passado, no começo do século passado. Procurem ler a história dos atos de Deus, porque quando nós lemos, essas coisas aquecem também o nosso coração. E por último, talvez você que está aqui hoje ainda não tenha recebido Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Talvez a semelhança daquela jovem que estava caminhando comigo um dia, você até frequente a igreja já há algum tempo, mas ainda não tem certeza da sua salvação. Ora, Jesus veio e Jesus bate à porta do coração de cada ser humano dizendo: se alguém ouvir a minha voz,
abrir a porta, entrarei em sua casa. Se é o seu caso, se você ainda não recebeu a Jesus como teu Salvador, esse dia pode ser hoje. Basta que você busque a Jesus de todo o teu coração. Amém.